Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas, o príncipe exilado Lukavic Possalski II, e nesse vídeo aqui, a pedido do nosso nobre amigo Tio Shella, não sei se ele ainda utiliza esse nick no YouTube, eu vivo vendo que muitos dos nossos nobres amigos vêm mudando de nick, então relaxem, mas é só uma menção honrosa mesmo, porque afinal foi a pedido dele o vídeo. Falarei para vocês sobre quanto valia uma casa na Idade Média, e na verdade eu deveria falar muito mais do porquê que isso não era algo tão simples de ser calculado do que propriamente quanto valia uma. Afinal, casas na Idade Média, como vamos dizer, muitas vezes eram feitas pelo próprio dono. Pelo próprio dono no sentido de a própria pessoa que detinha sua posse. E ao mesmo tempo, tá aí uma coisa muito engraçada de se falar, porque na verdade, lembra que eu falei em outro vídeo que a propriedade da terra era do senhor feudal e não do plebeu que vivia nela? Então, provavelmente, se um plebeu fizesse uma casa na terra do senhor feudal, a terra não ia deixar de ser do senhor feudal, e por consequência, esse plebeu ia ter a posse de uma casa dentro das terras do senhor feudal. O que significa que essa casa ainda estaria sujeita às leis de propriedade do senhor feudal. Afinal, quer queira ou quer não, o cara construiu uma casa ainda propriedade de outra pessoa. Então, este é um assunto um tanto quanto confuso, delicado de ser tratado, mas que eu vou tentar destrinchá-lo nesse vídeo de forma a, assim que acabar ele, não restar nenhuma dúvida a respeito do que era o valor de uma casa da Idade Média. Primeira coisa, como eram as casas da Idade Média? Eu já fiz um vídeo lá explicando, vou até rememorar algumas coisas dele aqui, mas haviam aquelas casas que eram só casas e as casas que eram alguma coisa além disso. Seja uma loja, um estábulo, produção de alguma coisa. Haviam as casas que eram no meio rural e haviam as casas que eram no meio urbano. E haviam as casas que eram simples, assim como haviam as casas que eram mais rebuscadas e melhor elaboradas. Este conceito é importante para começarmos o vídeo, porque como é de se imaginar, até em função da baixa tecnologia da época, e por consequência, baixa tecnologia, baixa difusão de conhecimento, baixo padrão de vida. Como será de imaginar, baixo padrão de vida, coisas mais simples, no geral. Então o que eu posso dizer é que muitas das casas da Idade Média eram casas simples. Muitas vezes casas de madeira, de troncos, aquelas cabaninhas de tronco empilhados, ou aquelas casas de adobe que tinham estrutura em troncos, paredes feitas de adobe, ramos e lama, um pouco de cal, né? Ou até algumas casas de pedra em taipa seca, às vezes com os vãos preenchidos com terra, né? Taipa seca, para quem não sabe, é construção em pedra, mas é meramente construção em pedra empilhada, sem argamassa ou nada que colasse a pedra da forma exata, assim. A pedra ficava muito mais equilibrada do que colada em si uma da outra. Então, como eu estava dizendo, no geral, a maior parte das casas eram construções simples, era madeira, era pedra, era terra, era palha. Telhados em palha muitas vezes, outros telhados em madeira ou casca de madeira, outros até em telhas de pedra, de ardósia, ou até telhas de barro mais fininhas, assim, escoradas em estruturas de madeira. Mas no geral eram construções simples. Por sinal, ainda vai sair um vídeo sobre isso. Eu estou fazendo aqui no feudo uma cabaninha rústica, só com materiais disponíveis daqui do feudo. Não utilizei prego nenhum, não utilizei ferro nenhum, não utilizei cimento nenhum, tijolo nenhum, nada. Só árvores caídas, palha do mato daqui, cipó para as amarras e talvez eu utilize um pouco de argila, de lama, para fazer algumas coisas. Mas, enfim, eu estou fazendo completamente só com materiais daqui. E cara, acreditem, eu nunca montei. Tá bom, nunca não, porque eu montei realmente essa sala aqui atrás, mas essa parede de madeira e tudo o resto, essa lareira. Mas construir com materiais tirados da natureza não é uma coisa tão difícil assim. Então, isso é um elemento muito importante. Não é tão difícil assim, a ponto de qualquer um que realmente se interessar em tentar fazer e conseguir encontrar na natureza os recursos, consegue fazer. Então, basicamente, o que eu quis dizer com isso é que, imagina só, o camponês está lá no feudo do nobre, ele teve 2 filhos, o mais velho provavelmente vai herdar a casa dos pais, mas o mais novo vai precisar ter uma casa própria dele. O que ele ia lá? Ele ia lá e fazia, pegava um material, às vezes pedia ajuda do irmão, do pai, de algum parente ou amigo, e eles iam lá e construíam. Uma semana, 2, estava pronta a casa. Só com materiais extraídos do local mesmo, muitas vezes. Alguma madeira da mata, somente os galhos ou árvores mais finas. A lama tirada do próprio terreno mesmo, muitas vezes tirada do local onde ele fosse fazer um poço ou uma casinha para ele usar de banheiro. Ia lá e fazia. E qual que é o custo disso? Dá para quantificar? Então, é complicado pra caramba. E eu diria que na Idade Média era mais complicada ainda a coisa, porque pensa só, a pessoa na Idade Média, ela simplesmente não usava moeda para pequenas coisas do dia a dia. Ela usava para comprar uma faca, uma panela, um produto mais específico, muitas vezes forjados de ferreiro, ou coisas, sei lá,
uma garrafa de vidro para manter água em casa, ou um barril para poder estocar a cerveja ou o vinho. Então praticamente a pessoa não usava dinheiro no cotidiano, o que dificultava mais ainda fazer esse cálculo. Imagina só, uma coisa que a pessoa fez com as próprias mãos, que ela não teve custo monetário para poder calcular em cima. E uma coisa que ela também provavelmente não venderia em dinheiro, por ser uma coisa corriqueira do dia a dia. Embora fosse uma coisa maior, né, como uma casa, a menos que ela fosse uma casa muito elaborada, provavelmente ela ia vender em trigo, ou em uma galinha, uma vaca, alguma coisa assim. Aí fica complicado calcular o valor de uma casa em si. Porém, se pararmos para pensar, por outro lado, haviam casas mais elaboradas, por exemplo, casas de ferreiro, ou casas de grandes comerciantes que faziam em blocos de pedra. E aí esses pagavam monetariamente, porque tinham que encomendar blocos de pedra vindo de uma pedreira de outro lugar, transportar em carroças ou em barcos, tinham que contratar um alveneiro, um pedreiro, um maçom, vamos dizer assim, no sentido de pedreiro da época, porque o pedreiro da época é bem diferente do pedreiro de hoje. O pedreiro de hoje é o cara que, não que eu renegue a profissão, porque eu conheço pedreiros que fazem trabalhos excelentes, tá? Mas hoje o sentido de pedreiro virou muito mais o cara que empilha tijolo com massa, do que propriamente o cara que fazia os cortes na pedra para ela encaixar perfeitamente, fazia os arcos em pedra para elas terem equilíbrio próprio e não precisarem de nenhuma outra sustentação a não ser elas próprias, e ainda ia sustentar bastante peso. Então, tipo, pedreiro na época era uma coisa ferrada, vamos dizer assim. E provavelmente para fazer uma casa bem elaborada, o cara tinha que pagar um cara desses. Então uma coisa dessas, óbvio que teria grande valor. Agora, é complicado calcular coisa em valores da Idade Média, uma vez que não há muitos registros, e que tal coisa pode variar muito de região para região. Mesmo porque também o comércio e a quantidade de moedas metálicas também variava. Imagina só lá na Itália mercantil, lá teria muito mais moedas de ouro ou moedas de prata do que um lugar lá no interior da Polônia. Quer dizer que a casa lá no interior da Polônia valia menos? O ferreiro do interior da Polônia valia menos do que o do ferreiro que vivia lá na Itália, lá em Gênova ou em Veneza? Não. Quer dizer apenas que lá no interior da Polônia não circulava tanto dinheiro. Então, se você conseguir achar registro dos dois, talvez você veja que um tenha um valor monetário muito menor que o outro. Mas é lógico que também é muito relativo à realidade do local, né? Mas enfim, eu acho que esse vídeo eu já passei muito bem a questão do conceito de valores da casa, de quanto valia uma casa da Idade Média, para deixar mais claro para entender para vocês. Porém, um adendo para podemos acabar o vídeo é a seguinte questão, de que as casas na Idade Média eram uma posse e não uma propriedade. Provavelmente o grande mercador ou o ferreiro do local, uma cidade maior, ou um ferreiro que trabalhava para serviços mais específicos, talvez tivesse um lucro maior e por consequência conseguisse manter essa posse quase como se fosse uma propriedade. Mas a maior parte das casas eram meras posses, até por isso que elas eram simples e rústicas muitas vezes. O primeiro motivo é que eles tinham a noção de estar construindo na terra de um senhor. Possivelmente em algum futuro poderia dar algum ruim e eles tivessem que sair. Então talvez nem se preocupassem tanto em gastos muito exagerados. Se preocupassem mais em ter uma casa minimamente confortável que permite sobreviver bem ao inverno frio e às épocas chuvosas, com algum conforto. Provavelmente seria uma preocupação muito maior do que ter uma casa exageradamente boa. Até por essa ideia, né? De ser uma posse. Agora, o senhor feudal possivelmente iria vir reivindicar a casa de um plebeu que morasse em suas terras? Bom, isso é uma coisa um tanto quanto rara. Mas há registros de casos em que, sim, o senhor feudal veio reivindicar para determinados usos específicos. Geralmente, quando o senhor feudal fazia essa reivindicação de casas de alguns plebeus, era muito mais para questões momentâneas do que para questões perenes. Uma vez que não faria muito sentido para ele exigir por questões perenes, até porque ele queria que o plebeu vivesse na casa, né? Que tivesse plebeus no feudo dele para poder pagar para ele as coisas, né? Não fazia muito sentido tirar a casa dos plebeus, porém em alguns casos específicos, principalmente relacionados a guerras ou a grandes comitivas que vinham para o feudo dele e ele tinha dificuldade de gerar acomodações, ele possivelmente viria a se usar desse recurso. Embora, como eu já ressaltei aqui, não fosse algo muito comum e nem precisa adivinhar muitos motivos, né? É um tanto quanto óbvio. Mesmo porque se ele pudesse receber comitivas em seu castelo, ele provavelmente iria preferir tal coisa, né? Até para não gerar más impressões para os seus convidados. Mas enfim, nobres amigos, espero que a dúvida seja respondida. Se esse conhecimento foi útil, por favor, compartilhe ele com quem possa utilizá-lo de alguma forma, quem possa ser útil esse conhecimento, porque ajuda muito a gente, além de difundir o conhecimento. Gostou desse vídeo? Por favor, deixe seu joinha, ajuda muito a gente também. E não é inscrito? Se inscreva, por favor, ajuda mais ainda a gente. Obrigado!